Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Let's Get Real. Hoje eu vou falar sobre a experiência de comprar um imóvel nos Estados Unidos para quem é brasileiro. Então, o meu convidado de hoje, mais que especial, Luiz Carlos, meu primo, e ele comprou não só um, mas dois imóveis aqui nos Estados Unidos. Então, ele vai contar para vocês um pouquinho da experiência dele. Luiz Carlos vai lá e te introduz e conta para todo mundo o que te levou a comprar o primeiro imóvel que você me falou foi em 2011, certo? O que te levou a comprar o primeiro imóvel aqui nos Estados Unidos? Olá a todos, muito bem-vindos ao canal da Yasmin. Eu espero contribuir um pouquinho nessa decisão tão importante, que é a decisão de comprar um imóvel no exterior, né? Principalmente quando a gente não tem conhecimento sobre a legislação, a forma que isso é feito. Existem vários questionamentos e por isso a importância de um bom corretor. Isso aí não tenham dúvida. Escolher certo o corretor para não ter dor de cabeça no futuro. A primeira decisão, Yasmin, foi até mais emocional do que pensando como investimento, esse tipo de coisa. A gente sempre, eu moro em Manaus e, como você sabe, Manaus é um pulo para Miami. Eu venho a esse país há mais de 40 anos e tinha vezes de vir duas, três, às vezes já teve vezes de 4 vezes ao ano aqui. Então, pela facilidade, a distância, até o preço da passagem é até mais caro para São Paulo do que vir para cá, para Miami. Então, a gente, na época, eu e meu irmão, a gente tinha uma empresa, a gente decidiu adquirir um imóvel aqui, seria um imóvel de férias. Então, foi uma decisão de imóvel de férias, não era nem como investimento. Antes que você me pergunte, já acabou sendo um imóvel de investimento, porque você imagina um imóvel que você acabou comprando com dólar 2,2 e hoje você tem um valor do dólar que é esse. Um imóvel que custou por volta de US$ 200 mil e hoje ele vale mais de 300. A última vez que eu dei uma olhadinha lá naquela região, o mesmo imóvel estava sendo cotado a US$ 315 mil. Então, aqui, só fazendo uma pausa, a gente está falando de uma valorização tanto da moeda quanto do imóvel. Na moeda, mais de 100%, né? Sim. No imóvel, em torno de 50 e tantos por cento. Então, a gente está falando aqui num retorno financeiro absurdo por um período de 14 anos. Então, Sim. se a gente dividir isso aí pelos 14 anos, em torno de 10% ao ano, 12% ao ano, mais ou menos? O que é uma média da valorização dos imóveis aqui na Flórida, né? Eu vi uma reportagem uma vez interessante mostrando que somente em uma única vez os imóveis nos Estados Unidos não se valorizaram depois de uma eleição americana. Normalmente eles tendem a se valorizar. Essa é a tendência dos imóveis, na verdade, eternamente, né? O preço dos imóveis, eles sempre se valorizam com o tempo. Por várias razões. Primeiro, porque terra é escassa. Nós precisamos sempre de uma casa sob o nosso teto e a gente tem um espaço limitado para construir. A terra não expande na mesma velocidade que nós expandimos. Então, por isso, os imóveis vão sempre se valorizar. Então, escolher um imóvel num lugar seguro, numa boa região, é um investimento muito seguro, não tem erro, sabe? É questão de tempo, você tem que esperar, claro, que é um investimento a longo prazo, mas não tem erro com imóveis. A gente aprendeu isso, a gente estava conversando isso aqui também, um pouco antes do início da gravação, com o meu avô, né? Sim. Meu avô, que é o tio dele. Nós investimos em imóveis, a nossa família investiu em imóveis desde sempre, a gente cresceu com isso. Então, na verdade, isso corre um pouco no nosso sangue, né? Sim. Eu fiz muito isso, eu sou médico, mas sempre investi muito em imóveis. O dinheiro que eu ganhava com a medicina, eu acabei investindo muito na questão do real estate, na questão de imóveis. Eu acho interessante nessa compra, Yasmin, foi o fato que a gente nunca botou o pé aqui nos Estados Unidos para comprar. Isso é uma coisa que é muito comum aqui também. A gente tinha um corretor, que era um corretor na época de confiança, e ele fez todo um tour virtual pelo imóvel, os arredores, e hoje com toda a facilidade de tecnologia que você tem através do Google e tudo mais, você explorar a área em volta, deu muita segurança para a gente. Em relação à compra desse primeiro imóvel, antes da gente chegar no segundo, explica pra gente como foi em relação à documentação. Pelo que a gente conversou, tu me falou que você optou por comprar o imóvel à vista e não financiado. E as razões que você me explicou por ter tomado essa decisão foram muito interessantes. Então, se você quiser falar para as pessoas também um pouquinho das suas razões e como foi o processo em relação à documentação, em quanto tempo, a partir do momento que você decidiu, eu quero esse apartamento, fez a proposta, em quanto tempo você conseguiu fechar o negócio, como é que foi o processo? Na verdade, foi rápido, não é demorado. Eu acredito que não levou 60 dias para a gente ter tudo resolvido. Inclusive, talvez o que mais demorou foi porque na época ainda, isso foi em 2011, a documentação tinha que ser assinada fisicamente, né? Então foi toda papelada para o Brasil, por correio,
e depois a gente assinar tudo mais, mandou de volta. Isso já não existe mais, né? Isso já não existe mais. Toda assinatura eletrônica. Então, já é uma melhora significativa em relação ao tempo. Mas naquela época ainda era assim. E mesmo assim, eu estou botando um tempo razoável. Até ir e voltar, tudo mais, não demorou 60 dias. Tá? E a decisão de comprar à vista, primeiro era... já uma coisa particular minha, eu ainda tenho aquela de ficar inseguro em compras a longo prazo com a variação do dólar. Então, tem a questão do câmbio que me deixa, às vezes, um pouco preocupado em você ter, de repente, financiamento de 20, 30 anos e como vai ser essa variação do dólar nesse período. Então, isso me deixa preocupado, então eu optei sempre por comprar à vista. Mas não é o que a grande maioria faz, a grande maioria financia. E como foi a experiência da compra da segunda casa? Teve alguma coisa que você aprendeu na compra da primeira que você aplicou na segunda? Ou alguma dica que você queira dar para alguém que está vindo comprar um imóvel pela primeira vez aqui? O que você daria de dica? Eu acho que o mais importante para quando você vai fazer esse tipo de investimento, uma compra dessa, é primeiro perguntar para si mesmo: o que eu quero disso? Qual é meu objetivo com isso? Você pode ter algumas respostas. Você pode, de repente, pensar: não, eu quero tirar um pouquinho de dinheiro do Brasil, fazer um investimento fora, uma segurança de uma compra em dólar, mas é uma casa de investimento. Eu quero investir naquela casa, colocar ela para alugar, para ter uma renda recorrente em dólar. Muitas vezes, até com o próprio aluguel, você paga boa parte do mortgage, então acaba que você dá uma alavancada. Você pode pensar: não, é uma casa de férias, eu entendo ela como uma casa de férias, ou você pode também pensar que é importante, se você tem filhos, na questão das escolas, da localização por conta das escolas. Porque a gente sabe aqui que nos Estados Unidos a questão da qualidade das escolas ela varia muito de acordo com o neighborhood. Sonho, e tu tens esse sonho de vir para cá A e gente, que a gente Nicole gostaria. aqui, né? É que minha filha é americana. Nicole está aqui assistindo a Tá gente. aqui atrás, tá no backstage aqui, só dizendo quando para de gravar ou não. Mas é importante essa questão, se você eventualmente pensa um dia fazer algum processo migratório para os Estados Unidos, para seu filho estudar lá, é importante ver essa questão do neighborhood. Por isso que é sempre neighborhood, neighborhood, neighborhood. Inclusive, isso é uma das coisas que às vezes justifica a diferença de preço. Às vezes você vê uma casa que é muito parecida, mas uma é muito mais cara do que a outra, ou levemente mais cara, dependendo. Mas às vezes a explicação para isso é o school district. Uma escola que está no school district melhor valoriza, inclusive, o seu próprio imóvel, porque as pessoas estão sempre procurando, até para quem mora aqui, tem pessoas que alugam em certas regiões para estarem em bons schools district, quando eles têm filhos e se importam na qualidade da escola que a criança vai frequentar. Isso, sem dúvida. Inclusive, é uma dica que eu dou. Se você não tem filhos em idade escolar, muitas vezes você consegue comprar uma casa, até uma casa mais nova ou melhor, por um valor menor, por conta desse simples detalhe, que isso faz uma baita de uma diferença. Mas quando você tem filhos em idade escolar, se o seu pensamento é eventualmente algum dia eles vierem estudar, aquela casa servir como moradia, caso seus filhos venham estudar aqui, aí é importante ver a escola primeiro, isso não tem uma dúvida. Uma outra coisa que é importante é sobre o seu estilo de vida. Então isso é importante também. Nós temos casa em Boca. Boca é uma cidade extremamente tranquila, bem family-oriented. E linda. É uma cidade linda. Isso. Mas logo do lado nós temos Delray. Então, por exemplo, Delray é uma cidade que você tem uma vida noturna bem agitada, caso você queira. Então, dependendo do seu estilo de vida, você vai procurar uma região que seja mais compatível com o seu estilo de vida. Excelente pergunta. Como foi que tu escolheu a região? Como foi que tu escolheu que tu ia comprar uma casa em Boca e como foi que tu escolheu que tu ia comprar um apartamento em Miami? O apartamento em Miami, na verdade, foi uma decisão minha do meu irmão. Ele tinha um detalhe. Como ele fica do outro lado da rua do Dadeland Mall, que é o maior shopping do sul de Miami, a gente sempre pensou: se minha mãe quiser vir, às vezes até vir sozinha, algo assim, e ela gosta de estar em shopping, ela simplesmente atravessaria a rua, estaria no shopping. Então, para ela, seria um passeio maravilhoso. Então, a gente pensou muito nisso. Podia até ter comprado em outra região, até mais próximo da praia, alguma coisa assim. Mas para agradar a todos, então foi essa a decisão. Em relação à casa de Boca, não. Foi muito pensado, principalmente no distrito escolar, que Boca é reconhecida por ser uma cidade que tem boas escolas. Então,
foi muito pensado nesse sentido. Não só Boca, como na região da Flórida, você vai ter Weston, você vai ter Parkland, você vai ter outras áreas que têm boas escolas. Então é isso. Gente, muito obrigada. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu sou corretora de imóveis na Flórida e eu posso ajudar você na compra de qualquer imóvel no estado da Flórida. Eu estou localizada em Tampa. Eu atendo principalmente as regiões de Tampa e Orlando, Naples. Se você tiver interesse ali, eu desço para Boca também, que é um lugar que a gente gosta sempre de estar visitando. E Miami, eu posso dar dicas e ajudar vocês em todo esse processo, desde a escolha do local. Se você está pensando em fazer uma compra para segundo imóvel, como casa de férias ou como investimento, eu inclusive posso fazer relatórios para mostrar para vocês quais são os bairros, quais são as cidades que dão maior retorno no investimento, e a gente pode manter a conversa daí. Os serviços de um corretor de imóveis, eles são gratuitos. Então, se você quiser iniciar uma conversa, eu quero que você saiba que isso não tem custo algum para você, tá? Então, se você tem interesse nesse assunto, dá um follow aqui na página, subscribe no YouTube, e eu vou estar sempre postando conteúdo relacionado a esses assuntos, tá? Obrigada, até a próxima. Obrigada, Luiz Carlos, e até a próxima também. Obrigado por vir tirar um tempo do seu dia, das suas férias, para vir falar um pouquinho comigo aqui. Não, para mim é um prazer muito grande poder ajudá-la e passar um pouquinho da experiência que a gente teve aqui, que não tenho que me arrepender. Maravilhoso, perfeito. Muito obrigada. Até mais.